O peso da agonia de Margaret me alcançou muito antes de suas primeiras palavras serem proferidas. Quando nos sentamos naquela sala pequena, impregnada pelo cheiro persistente de mofo, madeira velha e um chá esquecido sobre a mesa, percebi que seus olhos não refletiam apenas a tristeza profunda de uma perda recente. Havia algo mais ali. A estagnação de um mistério que a polícia, em sua métrica burocrática e fria, jamais conseguiria processar ou compreender. Antes de começarmos este relato, para vocês que acompanham as investigações da Aurora Valley, saibam que apoiar o canal com um comentário ou seguindo a página ajuda muito mais do que imaginam. Pequenos projetos como este sobrevivem graças às pessoas que escolhem continuar ouvindo essas histórias, tornando-se, de certa forma, parte de cada caso que exploramos. Margaret segurava a xícara com mãos trêmulas, os nós dos dedos brancos como o gelo que eu encontraria mais tarde nas profundezas da floresta. Ela não buscava mais por sobreviventes. No fundo de sua alma, Margaret buscava apenas por um ponto final em uma história que parecia ter sido escrita em uma língua que ninguém mais no mundo moderno falava. Sua filha, o genro e a pequena Sofia haviam se tornado ausências ruidosas, ecos que reverberavam no vazio absoluto deixado na cabana Holloway, às margens do temido lago glacial sem fundo. A jornada pela Black Pine Road foi o primeiro sinal claro de que eu estava deixando a realidade consensual para trás. À medida que o asfalto rachado e devorado pelo tempo se perdia sob os pneus do meu carro, a floresta canadense parecia se fechar ao meu redor. Não era um abraço de natureza, mas o fechamento de uma mandíbula vegetal. A névoa que surgiu subitamente não era um fenômeno meteorológico comum. Era densa, leitosa, e possuía uma viscosidade quase tátil, enrolando-se nos pinheiros centenários como se tentasse ocultar deliberadamente o que estava por vir. A temperatura dentro do veículo não apenas caiu, ela despencou de forma antinatural, criando um vácuo térmico que parecia drenar o calor diretamente da minha medula óssea. As árvores, sentinelas retorcidas e escuras, inclinavam-se sobre a estrada em ângulos que desafiavam a gravidade, como guardiãs silenciosas de um segredo que a humanidade havia esquecido de temer. Quando a cabana Holloway finalmente emergiu da penumbra cinzenta, o que mais me perturbou não foi a visão da estrutura decadente, mas o silêncio. Não era apenas a falta de ruído, mas uma presença densa, sólida e sufocante, que ocupava o lugar do som. Não havia o estalar de galhos secos, o movimento de pequenos animais ou o sussurro do vento entre as folhas de pinheiro. O único som que persistia, quebrando a monotonia fúnebre, era o lamento rítmico e metálico da água do lago batendo contra o casco de um barco enferrujado, preso a um pier que se estendia sobre a superfície negra como um dedo apodrecido apontando para o abismo. Ao descer do carro, senti uma descarga elétrica percorrer-me a espinha. Um aviso visceral de que, embora meus olhos não vissem vulto algum, eu estava sendo observada por uma consciência vasta, antiga e invisível, oculta na névoa que pairava sobre o lago glacial. A porta da cabana cedeu ao meu toque com um suspiro longo e melancólico, como se a própria estrutura da casa estivesse exausta de guardar o horror que aconteceu ali. O interior era uma cápsula do tempo congelada em um momento de interrupção absoluta e violenta. Na cozinha, pratos de comida jaziam cobertos por uma camada espessa de mofo cinzento. Testemunhas silenciosas de uma refeição que nunca chegou ao fim. Mochilas abertas, roupas espalhadas pelo chão e um urso de pelúcia caído perto da lareira fria contavam a história de uma vida que não se retirou por vontade própria, mas que foi extirpada da existência.
O ar ali dentro era pesado, carregado com o gosto metálico de eletricidade e o cheiro pungente de ozônio, uma assinatura energética que eu conhecia bem de outros casos, mas que aqui parecia amplificada por uma fonte muito mais antiga do que qualquer espírito humano comum. Caminhei pelos cômodos sentindo a vibração do medo residual impregnado nas paredes. Em certas partes da casa, a realidade parecia mais fina, quase transparente, como um tecido gasto. Uma cadeira na mesa de jantar arrastou-se milímetros para o lado enquanto eu passava. Um som seco de madeira contra madeira, que ecoou como um disparo de arma de fogo no silêncio absoluto da sala. Não era uma manifestação poltergeist comum. Era como se a casa estivesse tentando, desesperadamente, se lembrar de como era ter habitantes vivos. Ou talvez, como se algo estivesse tentando imitar a vida que outrora pulsava ali. Meu instinto, aguçado por anos de investigações, me guiou para o andar superior, para o quarto de Sofia. Lá, a penumbra azulada parecia mais densa, quase líquida. Sob a cama, escondidos como um último testamento de sanidade, encontrei os celulares da família, envoltos em um lençol infantil. Ao ligar o aparelho da pequena Sofia, a tela brilhou com uma luz errática e azulada, pulsando em um ritmo hipnótico que parecia sincronizado com o meu próprio batimento cardíaco. O primeiro vídeo foi um soco no estômago. Sofia, com seus olhos escuros e uma calma que nenhuma criança de sua idade deveria possuir, sussurrava diretamente para a lente da câmera. Eles estão chamando meu nome, vovó. Lá do fundo da água. Eles dizem que o silêncio é melhor que o som. Eles dizem que o som dói neles. A voz dela não carregava medo, mas uma aceitação perturbadora, como se ela já estivesse atravessando o limiar para outro estado de ser. No vídeo seguinte, gravado na calada da noite, a câmera focava a janela voltada para o lago. Orbes pulsantes de luz moviam-se sobre a superfície de obsidian, emitindo uma frequência que fazia o áudio do celular chiar com sons de cliques e sucções. Uma linguagem que não pertencia a nada que respira oxigênio neste planeta. Enquanto eu assistia às gravações, a temperatura no quarto caiu drasticamente, a ponto de minha respiração formar nuvens espessas e brancas diante de mim. Foi então que ouvi passos acima da minha cabeça. Pesados, deliberados, caminhando em círculos lentos e constantes. Mas eu sabia que estava no último andar habitável daquela construção. Acima de mim, havia apenas o sótão selado, escuro e vazio. O som de garras arranhando a madeira começou a surgir nas paredes. Não pelo lado de fora, mas como se algo estivesse tentando emergir de dentro da própria estrutura molecular da cabana. A sensação de isolamento tornou-se absoluta e paralisante. Eu não estava apenas em uma floresta remota no norte do Canadá, eu estava em uma ilha de realidade, sendo lentamente cercada por um oceano de algo incompreensível e faminto. Fui até a janela, impulsionada por uma necessidade sombria e quase suicida de confrontar a fonte daquela opressão. O lago glacial sem fundo estava imóvel. Um espelho negro que parecia absorver toda a luz do entardecer, recusando-se a refleti-la. Do outro lado, perto de uma torre elétrica abandonada e retorcida, vi uma figura. Imóvel. Pelo zoom da câmera de Sofia, que eu ainda segurava, percebi com horror que a silhueta não possuía rosto, roupas ou traços humanos definidos. Era um vácuo em forma de gente, uma mancha na paisagem que drenava a cor e a vida de tudo ao seu redor. O detalhe mais aterrorizante era geográfico e físico. Não havia solo firme onde aquela figura estava parada. Ela flutuava sobre o abismo líquido,
observando a cabana com uma paciência milenar, como um predador que sabe que a presa não tem para onde fugir. Senti um sopro gelado na nuca, e uma presença inteligente materializou-se logo atrás de mim, no estreito corredor do andar superior. Não me virei. O medo me dizia que olhar diretamente para aquilo seria o fim da minha jornada. Olhei para o espelho do corredor através da porta aberta do quarto. Meu reflexo estava lá, mas ele não me pertencia mais. A imagem no espelho permanecia estática, me observando com uma indiferença absoluta e cruel, enquanto eu mesma tremia de pavor incontrolável. O reflexo não acompanhava meus movimentos. Ele simplesmente olhou para o lado, para a porta do quarto, que começou a se abrir com uma lentidão torturante. Era uma entidade imitadora, uma força que molda a percepção humana para caçar com mais eficiência. O ar vibrou com a voz da filha de Margaret, a mãe de Sofia. Mãe, você veio nos buscar? Está tão frio aqui embaixo. Mas as luzes são tão bonitas. Venha ver as luzes. A imitação era perfeita. Cada inflexão carregada de uma esperança falsa e dilacerante. Mas a alma por trás daquela voz era um deserto vasto, frio e faminto. Saí da cabana tropeçando em meus próprios pés, o coração martelando contra as costelas como um pássaro enjaulado. Corri em direção ao pier, o gelo estalando sob meus pés enquanto a névoa se fechava rapidamente, reduzindo o mundo a poucos metros de visibilidade. As vozes vindas do lago tornaram-se um coro ensurdecedor em minha mente. Não como sons físicos captados pelos ouvidos, mas como gravações mentais de vidas que foram consumidas por aquela água ao longo dos séculos. A entidade antiga não buscava apenas carne. Ela se alimentava da essência, da memória, da identidade de suas vítimas. Aproximei-me da borda do pier e, contra todo do meu bom senso, olhei para baixo. Sob as águas mortas e escuras, algo imenso se movia. A quilômetros de profundidade, ou talvez a apenas centímetros, pois o espaço ali parecia distorcido por uma geometria não euclidiana. Uma estrutura pulsava. Era uma construção de ângulos impossíveis, brilhando com a mesma luz alienígena e fria dos vídeos de Sofia. A família Holloway não fora assassinada no sentido convencional da palavra. Eles não fugiram de um agressor humano. Eles foram convidados, atraídos pela melodia hipnótica da imitadora, seduzidos pelas luzes que prometiam uma transcendência que a mente humana simplesmente não consegue processar, sem se quebrar em 1000 pedaços. Recuei, caindo de joelhos na madeira podre e úmida do pier. Senti os dedos invisíveis daquela presença tateando as bordas da minha própria mente, procurando uma falha, uma memória dolorosa ou um arrependimento para usar como isca. Mas eu conheço a escuridão. Convivo com ela há tempo suficiente para reconhecer seus truques. Com um esforço hercúleo que me deixou exausta e trêmula, ergui minhas barreiras mentais, bloqueando o sussurro sedutor que emanava das profundezas. O lago não queria apenas me matar. Ele queria me integrar ao seu silêncio eterno. Deixei a Black Pine Road enquanto o sol desaparecia completamente no horizonte. Mas a sensação de que algo estava sentado no banco de trás, observando fixamente o reflexo dos meus olhos no retrovisor, não me abandonou por um segundo sequer. Margaret nunca terá seus filhos de volta. Eles agora fazem parte da tapeçaria sombria do lago glacial, transformados em ecos no vento, e variações erráticas na luz das estrelas que se reflete na água. O caso permanecerá arquivado nos registros policiais como um desaparecimento inexplicável. Mais uma anomalia estatística em um mundo que prefere explicações lógicas e confortáveis a verdades terríveis e ancestrais. Mas para mim, a investigação
nunca termina de fato, pois o silêncio de Holloway me seguiu até em casa, infiltrando-se nas frestas da minha rotina. Enquanto escrevo este relato para vocês, sinto o peso daquele isolamento se fechando novamente ao meu redor, mesmo estando a centenas de quilômetros de distância. A luz da minha luminária acaba de oscilar de forma estranha, piscando em um padrão rítmico que reconheço perfeitamente dos vídeos de Sofia. A temperatura no meu escritório caiu para níveis glaciais em questão de segundos e posso ver minha própria respiração condensando no ar. Eu sei o que isso significa. O lago glacial sem fundo não guarda apenas segredos. Ele guarda dívidas e conexões. E ao olhar para dentro dele naquela tarde, permiti que ele encontrasse um caminho permanente para olhar para dentro de mim. O silêncio está vindo. E desta vez, ele não vai parar na porta da cabana ou na margem da floresta. A cabana agora é uma lembrança embaçada, mas a entidade é uma mancha permanente na minha percepção visual. À medida que os quilômetros aumentavam durante minha fuga, a pressão em meus ouvidos não diminuía, como se eu ainda estivesse submersa naquelas águas ricas em minerais e memórias perdidas. O que Margaret não entendeu e o que eu não tive coragem de dizer a ela naquela sala cheia de mofo é que a ausência encontrada pela polícia não era um vácuo, era um preenchimento. A casa não estava vazia quando cheguei. Ela estava transbordando com a presença de algo que simplesmente não cabe na nossa dimensão tridimensional limitada. Aqueles orbes de luz, eu ainda os vejo toda vez que fecho os olhos para tentar dormir. Eles não são apenas luzes, são os olhos de uma consciência coletiva, uma colmeia de sombras que espera pacientemente pelo próximo coração partido que busca refúgio no isolamento da natureza. Parei o carro no acostamento da estrada principal, a quilômetros de distância da entrada da Black Pine Road, incapaz de continuar dirigindo enquanto minhas mãos tremiam violentamente. Olhei para o banco do passageiro em busca de algum conforto, mas o celular de Sofia estava lá, desligado e frio. De repente, sem qualquer intervenção, a tela se iluminou com um brilho azulado. Sem bateria, sem sinal de rede. Apenas uma imagem estática da superfície do lago. E uma única frase escrita na barra de busca. Por que você corre do que já faz parte de você? O gosto de ozônio voltou instantaneamente à minha boca. E o ar dentro do carro vibrou com uma frequência tão alta que meus dentes doeram. Eu não era mais apenas uma investigadora externa. Eu era uma testemunha marcada pela experiência. E testemunhas, no domínio de Holloway, são apenas futuras vozes para o coro de sussurros que habita o fundo daquelas águas escuras. Liguei o carro e acelerei, sem olhar para trás. Mas o frio permanece impregnado em mim. Ele está no meu casaco, no meu hálito, na forma como as sombras no canto do meu quarto parecem se inclinar em minha direção agora, enquanto termino de registrar estas palavras. O mistério do lago glacial não foi resolvido no sentido tradicional. Ele foi compartilhado, espalhado como uma infecção silenciosa. E algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas sem que a alma comece a rachar sob a pressão. O silêncio de Holloway não é a falta de som. É o som de algo vasto, antigo e faminto, finalmente respirando após eras de espera. E ele está respirando bem atrás de mim agora, no canto escuro onde a luz da luminária não alcança. Posso ouvir o clique, o sussurro, a imitação perfeita do meu próprio suspiro de cansaço e desespero. Margaret queria encerramento, um final para sua dor. Mas eu encontrei um abismo que não aceita ser fechado por explicações humanas. O problema de olhar fixamente para o abismo não é apenas o fato de ele olhar de volta para você
é que ele decide, em sua sabedoria sombria, que sua vida é o lugar perfeito para morar. A última coisa que vejo antes de apagar a luz todas as noites é o meu próprio reflexo no vidro da janela do escritório. Ele não está fechando os olhos para dormir junto comigo. Ele permanece acordado, sorrindo com um sorriso que não me pertence, apontando para o fundo da rua escura, onde a névoa de Black Pine Road começa impossivelmente a se formar sob os postes de luz da cidade. O lago não ficou para trás, preso na floresta canadense. O lago está em toda parte agora. Se você chegou até aqui e o lago glacial também ficou na sua mente, depois desse relato, escreva a palavra silêncio nos comentários. Quero saber quantas pessoas ouviram o chamado até o fim e quem ainda está aqui para contar a história. Afinal, o silêncio é a única coisa que restou para ser ouvida. O mistério do lago glacial não foi resolvido.